Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si eu vou comentar de um BL que ele acabou de estrear basicamente. Aqui agora esse vídeo é pra dar a minha visão do que eu achei da história até aqui. Esse vídeo é a minha primeira impressão da história. Hoje aqui agora eu vou trazer o BL que se chama Desconhecido. É assim, Desconhecidos, na nossa versão português, traduzindo aqui agora. O BL, ele é muito interessante, ele conta a história de um jovem que perdeu os pais muito cedo, que ele tem que manter a casa, se manter, pagar o aluguel e por conta disso ele vai atrás de um emprego que paga bem, mas a que preço? Porque ele vai ter que fazer algumas coisas ilegais por aí, só que rende dinheiro, então ele se mantém a casa, mantém a irmã também dele, que depende dele também de fato em si. Só que por conta disso, na rua, perto da sua casa, ele encontra um jovem que tá sem abrigo, que tá sem casa, morando na rua de fato. E ele pega esse jovem e adota. Só que anos se passam e o jovem que ele adotou acaba declarando que ele gosta do rapaz que adotou. Ele explica que ele gosta, que ele tá apaixonado por ele. E aí, por conta disso, o jovem que ele adotou, o rapaz que adotou ele, manda ele pro exterior na busca de apagar esse sentimento, ficar um pouco afastado, que ele confundiu as coisas em si. Só que ele sente que tá faltando um pedaço. Lembrando também que eles não são irmãos de sangue. E vamos saber o que isso vai se desencadear na história, ok? Mas hoje aqui agora, esse pedaço é o que eu posso te dar, sem spoiler, porque é meio que a sinopse da história também. Então aqui agora em diante, a história que eu vou comentar é com spoiler, ok? Então assim, tá avisado, assiste lá a história, que estão lançando 2 episódios por semana, eu acho. E também aqui, é claro, em si, no vídeo, comente muito a sua visão do que você achou da história até aqui, ok? O que você acha que pode vir no futuro. Ok? Gente, aqui agora a história realmente é sobre isso, né? Ele pega o jovem que tá na rua e traz pra sua casa, e eu acho que é muito bacana como isso é complementar na história, porque pra mim ela não é uma história que ela demora a andar. Assim, ela explica, ela vai afinco no que ela tem que mostrar de fato. E logo que corta isso, você entende que eles se encaixam muito bem. Eles se tornam uma família muito bonita, sabe? Então assim, eu acho que cada um ali também vem muito a meio que contribuir com a história. Eu acho que tanto o jovem que ele adotou e ele também que né, adotou o jovem. Eu acho que eles estavam num ponto muito vulnerável e tal, sozinho na vida em si, não tinha uma presença mais madura de fato, então eles tiveram que se adaptar e meio que se adequar a esse mundo e tal, que eles têm que sobreviver de fato. Então, assim, eu acho que tanto o jovem, né, que adotou, ele também tem esse papel muito assim, de irmão, que tem que trazer uma certa visão de respeito e de exemplo para dar também, né, para eles em si de fato. Então, eu acho que isso é muito interessante da maneira que ele vai para fazer esse trabalho que não é muito legal, né? Então, em cima ele tá lá, que ele recebe por isso. Então, mas ele sabe que naquele local ali não é um bom lugar para ele dar como exemplo em si para as outras pessoas de fato. Então, assim, a gente sabe que também ele tá desconfortável em estar lá, que não é uma coisa que ele queria estar lá, porque é um perigo para ele, é também um perigo quem tá com ele também, porque sabem que tem outras pessoas também que dependem dele de fato em si, que tem noção disso. Então, tá ali é perigoso, tanto para ele e para as outras pessoas também. Só que aqui agora, no ponto que ele decide sair, ele tem uma multa a pagar. Pagar um preço, que é no caso entrando numa luta, e quem ficar de pé em 3 rounds, né, consegue sair de lá e ele, né, tal, pode sair e seguir a sua vida. Então, a gente sabe também que tem esse muito elemento que é envolvido na história, porque sabem que ele tem pessoas que dependem dele de fato, como eu volto a pontuar sobre isso, mas ele é muito responsável em saber encaixar pelo amigo dele que dá conselho a ele, que tipo, poxa, não é exemplo isso, sai de lá, segue uma outra vida, vai, né, vai para uma outra abordagem e tal, melhorou as coisas também. Então, assim, eu acho que é muito bem encaixado e é muito envolvente essa parte que você entende que ele vai criando noção disso e consciência de algo que ele já sabia, que alguém tinha que avisá-lo sobre isso, sabe? Que ele viu o perigo ali, então, ó, vou sair. Então a gente entende que aqui agora, eu acho que também é um detalhe que a história também é muito envolvente, que ela não é só romance, ela é um lance de irmão também, que tem sobre família, tem sobre carinho, afeto. Ela não envolve aquele romance só, sabe, com os protagonistas. Ela envolve todo mundo na trama. São camadas assim que são dadas a eles de fato na história, que a gente entende que não é só
aquele romance em si que vai ter o início de tudo isso em si. Eu acho que é muito mais bem encaixado da maneira que é colocado na história de fato. E eu acho que eu fiquei muito contente com isso, porque quando a gente entende, assim, assiste, né, histórias de jovens que são muito jovens em si, sabe? Que depois, quando chegam na fase adulta, meio que descobrem, né, que sempre foram apaixonados, né, pelas pessoas em si. Eu acho que isso não chega a ser tão bem colocado, sabe? Como histórias que eu já vi no passado. E aqui agora isso vai além disso, porque você não fica tipo assim, tá, ele gosta dele. Ele gosta dele, ele sempre gostou dele. Não, aqui você vê ele como irmão, você vê ele como companheiro, você vê ele que ele tá cuidando de um jovem que ele adotou, sabe? Então, assim, eu acho que isso não é muito pegado ao romance o tempo todo. Ele meio que se preocupa diariamente com ambos, sabe? Que tá ali em volta dele. Então, eu acho que isso é muito bacana que ele teve que amadurecer muito rápido e também dar exemplo muito rápido às pessoas que estão em volta dele também para não fazer isso porque é errado também que ele fazia no passado. Então eu acho que isso é muito bem colocado porque não fica naquela onda que tipo assim, ai tá criando a história porque eles sempre gostaram do outro e tal, assim. Não, em nenhum momento na história até aqui no passado isso é colocado como um romance. Não, você vê assim muito afinco que é um cara que acolheu um jovem que estava precisando de ajuda, que adotou como irmão e eles montaram uma família e que cada um se ajuda. É um sentimento de irmão, de irmandade ali, de família. Então eu acho que isso tem um amor também ali de ambos também, um pelo outro. Só que quando você pega no papel é muito de cuidado, é muito de carinho, é muito de afeto. Não é muito fincado no romance o tempo todo em si. Então eu acho que isso aqui agora é muito bem colocado porque se trata de jovens, né, e tal, acho que se conheceram jovens que estavam num ponto que tinham que meio que amadurecer muito rápido de fato e que conseguiram com seus obstáculos em si e se entendendo e construindo uma família de fato e foram moldando um caráter, moldando uma família, sabe? Então acho que tudo isso aqui agora a gente entende muito bem no começo da história. Então, pra mim, a história de Apreço bateu muito nesse ponto, aonde ela não é só romance, ela é um lance de irmão, de carinho, de família, que um ajuda o outro, que também conseguiram se entender e amadurecer, como eu volto a falar de novo aqui agora, porque é muito importante também isso. E também, é claro, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque eu já comentei aqui, né, que eles tinham que amadurecer muito cedo e tal em si, na vida, por conta que, né, precisava disso, e que cada um traz uma questão, um trauma, um quesito em si para elaborar, para evoluir, para tratar, porque é algo que está muito machucado. Você entende que eles tinham família antes disso, né, e tal, que a mãe do moço que acabou deixando ele na rua, eu acho, né, e tal, ele sofria e tal com ela em casa, ele sofria uma relação que eu acho que ele decidiu fugir, algo do tipo. Então ele tem um trauma, ele tem uma questão, ele tem algo a debater, ele tem algo que ainda não está muito bem resolvido também, sabe? Então assim, a gente entende que isso é muito bem colocado aqui agora na história, só que isso não é tão bem consumado porque está no começo de fato em si, sabe? Então assim, vai chegar, vai ter pano para isso de fato, para ser escrito de fato na história. Então tem também de fato o moço que é mais velho, que ele perdeu os pais muito cedo, ele tinha uma irmã, ele tinha um aluguel a pagar, ele tinha que se alimentar, ele tinha que ajudar em casa, então assim, era tudo com ele e para com ele. Então ele tem questões, traumas, ele tem também um ponto que você vai trazer um que a mais ali também, porque ele é assim, eu acho que a gente também é meio que uma história do que a gente escreveu lá atrás, tanto com erros, consequências, que a gente aqui agora acaba trazendo isso com a gente, que somos pessoas, né? Então sempre fica uma questão a se tratar, a meio que se discutir. Então eu vejo aqui agora que eles têm traumas em si, porque são crianças que não tiveram aquela fase, sabe, bem no começo em si, de brincar, de ter uma, sabe, então eu acho que isso, por mais também que o moço que adotou o jovem tinha essa preocupação de colocar ele em grupos, né, para ele fazer música, dança, sabe, alguma coisa assim, para ele, né, meio que assim absorver esse ponto onde ele precisava também, sabe, que ele entende que também fazia falta para ele porque ele era criança também, sabe, ele era um jovem adolescente, então eu acho que isso aqui é muito bem encaixado, né, eu acho que isso é muito bem colocado. E assim, em nenhum momento na história no passado, aqui agora, eu via que isso tipo tava consumando em um romance, que eles se olhavam, que o jovem olhava pra ele assim de uma outra forma.
eu sempre vi um carinho, um afeto de irmão, sabe? De companheiro ali, que tava ali pra ajudar, pra estar presente. Então eu acho que isso é muito bonito na história, porque eu acho que isso eles começaram tão bem, que foi nesse lance de ser irmãos, de estar ali pra se ajudar, sabe? Pra estar ali pra se acolher. Então isso de fato é muito bonito, que vai ter pontos assim tristes na história, mas que estão ali para ser consumados também, para ser explicados, para ser resolvidos também de fato em si. E aqui agora no mais a gente entende como eles estão, né? E você já entende meio que um reflexo disso tudo, sabe? Tipo, o jeito dele de olhar pro outro. Então, assim, eu quero muito saber sobre isso quando isso começou e tal, assim, a ficar mais declarado que ele entendeu que não vinha de um sentimento, né, de irmãos, mas que era além disso, era algo a mais que isso, sabe? Então, assim, será que ele demonstrava ciúmes também, sabe? Será que ele entendia porque ele viveu tudo isso até aqui? E como é que ele entendeu que era algo diferente, que era algo além de irmãos? E que também eles não são irmãos de sangue, mas foram criados como irmãos, sabe? Então, assim, que conviveram como irmãos durante um bom tempo. Então, assim, ter esse choque e ele falar que ele gosta, né, do seu irmão adotivo, né, da pessoa que acolheu ele como irmão, vai ser um tópico, vai ser um ponto, porque por mais que eles não são irmãos de sangue, mas tem um laço ali forte disso, sabe? De ser companheiro, amigo, irmão. Então, de fato, eu quero muito saber como isso vai ser encaixado e tem total minha atenção. Ok, então, no mais aqui agora sobre isso, e é como eu vi a história até aqui. Então, talvez eu traga lá no futuro um vídeo sobre ela também de novo. Quem sabe? Então, no mais aqui agora sobre isso, comente muito aqui embaixo o que você achou da história até aqui e da minha visão, interpretação do que eu achei, do que eu comentei de fato. Então, no mais aqui agora sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!